Olá, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Minipa. Eu sou o professor Ivo Matos e vou falar sobre o kit educacional Unidade de Laboratório Analógico e Digital SD1202. Então, pessoal, o kit educacional Unidade de Laboratório Analógico e Digital SD1202 é um laboratório de eletrônica em formato de maleta que inclui boa parte de ferramentas eletrônicas necessárias para teste e desenvolvimento de circuito nas áreas de eletrônica, analógica e digital. Então, a maleta ela possui vários módulos. Podemos dar como exemplo, módulo fonte de alimentação DC, fonte de alimentação AC indicadores, módulo gerador de nível lógico, módulo detetor de nível lógico, módulo de potenciômetros e outros que vocês verão futuramente. Bem, aqui vocês estão vendo uma vista frontal da maleta e nós temos aqui os módulos, né? No centro, nós temos conectores para encaixe e alimentação dos módulos opcionais do SD1202. Que módulos opcionais são esses? São as placas de experiências SD1100A. São placas que vão permitir com que o professor possa realizar experiências dentro do conteúdo dado em sala de aula para os seus alunos, né? Então vocês podem ver que essas placas elas têm as seguintes qualidades. São placas robustas de fácil manutenção. Muitas variações de circuito com a mesma placa podem ser obtidas. Possui baixo custo e componentes comerciais de fácil aquisição. Proteção da placa em acrílico permite visualização de todos os componentes da placa e circuitos. Desenho dos circuitos, nomes e valores impressos nas placas permite fácil compreensão. Então vocês estão vendo aqui uma experiência no qual é trabalhado o conceito de resistor em paralelo. Ou seja, se eu coloco vários resistores em paralelo, qual vai ser o resistor equivalente? Então vocês podem ver que aqui é utilizado uma placa, e essa placa trabalha toda a parte de teoria, assim como experiências que vai levar ao aluno à conclusão de que existe uma fórmula matemática para o cálculo da resistência equivalente quando ele está fazendo a soma das resistências e essas resistências estão em paralelo. Então a maleta ela possui um manual de experiências, né? Ela vem acompanhado de manual de experiências, que são experiências criadas para a criação de conceitos e assentamento dos conhecimentos teóricos com aplicação prática de eletrônica, né? Então são dois tipos de manuais. O manual do professor, que vem com as experiências passo a passo, resposta e valores aproximados conseguidos durante a realização da experiência. Então o professor pode ver no manual do professor a experiência realizada passo a passo e os resultados que foram obtidos. E assim ele poder então entender como foi o processo do experimento. E o manual do aluno, que vem com uma introdução teórica sobre o assunto abordado no módulo e as experiências que o módulo traz. Bem, nós vamos ver agora como é realizado o experimento utilizando as placas SD1100A, que podem ser incrementadas dentro do kit SD1202. Ok? Nós vamos falar sobre o experimento que é a associação de resistores, né? E nós vamos trabalhar com a associação de resistores em série. Então, a experiência nos diz que se nós tivermos resistores em série, a resistência equivalente seria a soma das resistências individuais. Então eu posso substituir todas essas resistências que estão aqui, né, por uma única resistência com valor que vai ser a soma dos valores das resistências. No caso, se eu tiver uma resistência, as resistências estiverem paralelos, eu vou ter que a resistência equivalente vai ser fornecida através da expressão 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e etc. Ok? E depois nós podemos trabalhar a associação mista, que na realidade são resistores em série e em paralelo. Vocês estão vendo aqui a utilização da placa, né?
aonde o aluno é introduzido no conceito da medida e do valor, né? Então, o resistor, por exemplo, R5 na placa, ele tem um valor de 1K, que é o seu valor nominal. A tolerância é de 5%. Então, ele vai possuir um valor mínimo, que é de 950 ohms. E como é que você consegue obter esse valor mínimo? Através do valor nominal menos 5% do valor nominal. E o valor máximo que ele pode obter, que é o valor nominal, mais 5% do valor nominal. Então, nós teríamos aqui 950 ohms e 1050 ohms. Na medida, né, utilizando o equipamento, nós temos o quê? Nós temos ali uma variação devido ao erro que o equipamento produz, né? Ele tem lá, na medida, um erro que é do próprio aparelho. E nós conseguimos obter com o nosso multímetro, que foi o ET2231A, 992 ohms. Bem, agora nós vamos trabalhar a seguinte situação. Eu tenho dois resistores, né, R1 e R3, um de 2K2 ohms e o outro de 3K3, e nós fizemos a medida e obtivemos 2.178 e 3.259. Ao fazer a soma, nós obteríamos o que? 5.437. Fizemos então a medida desses dois resistores e obtivemos 5.44, que está com uma boa predição com relação ao resultado. Ok, pessoal, agora nós estamos vendo aqui três resistores, R1, R3 e o R11, e nós tínhamos vindo no experimento anterior a associação de resistor em série com R1 e R3, né? O R1 2K2, R3 3K3 e o R11 agora incluído nesse experimento vai valer 10K. Então nós vamos realizar as medidas e nós vemos 2.178, 3.259 e o de 10K a medida deu 9.76. Se calcularmos a soma, nós vamos encontrar 15.197 e a medida realizada deu 15.22. Muito bem. Agora, a conclusão que deve se chegar com esses dois experimentos. Ele pergunta, segundo os cálculos realizados e as medições obtidas nos itens 3 e 4, o que se pode concluir? Podemos concluir que numa associação séria a resistência equivalente é igual à somatória das resistências individuais. O pequeno desvio observado entre as resistências calculadas e medidas são devido à precisão do instrumento utilizado. Fora isso, nós podemos trabalhar também o que? A teoria de erros de medida em circuitos elétricos, né? Que podemos ver a curva de Gauss, assim como o erro aleatório, o erro sistemático, tendências e etc. Nós temos várias placas que permitem várias experiências. Nós temos circuito AC, capacitância, indutância, tiristores, CI555, loja sequencial flip-flop, conversores ADDA, microcontroladores PIC. Então, essa é a maleta SD1202 comercializada pela Minipa.